Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já chegamos no capítulo 5 do livro de Marcos, e esse capítulo está imperdível, onde a gente vai ver os milagres fantásticos de Jesus, como a libertação do endemoniado gadareno, e o que a cidade de Gadara foi capaz de fazer com Jesus. Também veremos o desespero de Jairo, um chefe de sinagoga, e o que ele foi capaz de fazer para receber o socorro de Jesus pela sua filha. Um paralelo fantástico entre essa menina, filha de Jairo, com a mulher do fluxo de sangue. Olha, tá uma bênção esse capítulo, você não pode perder não, hein? Mas por acaso você perdeu os capítulos anteriores, ou você está chegando agora no canal, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo, que no final nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Mas antes de começarmos, deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com seus familiares e com seus amigos, porque a gente está notando que muitas pessoas estão acessando nossos vídeos, assistem, mas esquecem desses pequenos detalhes que para nós faz toda a diferença. E isso nos incentiva a continuar esse trabalho, porque eu vou dizer para você, não é nada fácil fazer um vídeo como esse não, viu? Dá um trabalhão danado. Para você ter uma ideia, um vídeo de 20 minutos leva cerca de 8 horas para ele ficar prontinho para você poder assistir. Então nos ajuda aí, vai, compartilha esse vídeo com alguém. E aí, já deu aquela força para nós lá, né? Então, bora para a leitura. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja que interessante, meus irmãos, que até os demônios sabiam bem quem era Jesus. E mesmo assim, aquele povo ouvindo isso, eles não acreditavam. Porque, como nós vimos nos capítulos anteriores, o coração daquele povo estava endurecido. Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja que o próprio dito cujo está relacionando o seu nome à quantidade, ou seja, à legião de demônios. Mas então, quantos seriam? Qual seria essa quantidade de demônios? No contexto militar romano daquela época, uma legião seria por volta de 3 a 6 mil soldados. Então estima-se que, na média, seriam milhares de demônios dentro de apenas um corpo humano. Por aí, dá para você ver o tamanho do estrago que ele estava fazendo naquele homem. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. E por que eles não queriam sair do país? Alguns teólogos defendem que eles temiam que Jesus os mandasse para o abismo, aonde eles ficariam presos lá até o dia do juízo final. E na verdade o que eles queriam era continuar exercendo a sua função aqui na terra. Versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Notou aqui, meus irmãos, que pela autoridade de Jesus, os demônios não têm capacidade de fazer nada sem a sua permissão? Até mesmo para sair de um corpo e entrar em outro, eles tinham que ter a permissão de Jesus para isso.
Veja também que a quantidade de porcos, ou seja, esses 2.000, não condiz que era um espírito imundo para cada porco não, podendo ser bem mais, como a gente viu que todos estavam dentro de um corpo só, que era do gadareno. Versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Veja, meus irmãos, como o coração daquele povo estava endurecido. Ao invés deles se alegrarem, ficarem felizes pela cura do endemoniado, que todos o conheciam na cidade e viam seu sofrimento, eles só se preocuparam com o bem-estar deles mesmos. Pois, acerca daquilo que aconteceu com os porcos, todo judeu sabia que era proibido se comer carne de porco, porque ele era considerado um animal imundo, então criar porcos era proibido em Israel. E é por isso que, para eles não serem descobertos, é que eles pediram para Jesus sair da cidade, ou seja, para abafar o caso. Agora você entendeu o porquê que Jesus permitiu com que os demônios entrassem naqueles porcos? É sabedoria demais de Jesus. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse. Mas por qual razão será? Note, meus irmãos, que até aqui, todos aqueles que Jesus curava, ele dizia para não contar para ninguém. Até mesmo os demônios que ele expulsava, ele mandava que se calassem para que eles não dissessem quem ele era. E agora, para o gadareno, ele está dizendo totalmente diferente. Ele está dizendo para ele proclamar na sua casa, em toda a cidade, aquilo que o Senhor fez por ele. Talvez a decisão de Jesus para que esse homem não o seguisse era justamente para ele pregar em toda a cidade aquilo que Deus fez por ele por intermédio de Jesus, ou seja, o mesmo que eles expulsaram da cidade. Mostrando que eles só se preocupavam com seus porcos, ou seja, com seus negócios, com as suas falcatruas de apacentar um animal que era proibido em Israel. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Jairo, meus irmãos, sendo chefe de sinagoga, colocou em sérios riscos a sua carreira com a sua atitude. Porque aqui, meus irmãos, está dizendo que ele se prostrou aos pés de Jesus. Já em Mateus, capítulo 9, versículo 18, vai dizer que ele se prostrou e adorou. E isso para os judeus era uma violação das leis e das tradições, porque era somente a Deus que se deve se prostrar e adorar. Então aqui nós vemos, meus irmãos, o que Jairo foi capaz de fazer, colocando em risco toda a sua carreira, porque se ele fosse visto por algum outro chefe ou pelos fariseus, com certeza ele seria expulso das sinagogas. Então você veja o que um pai é capaz de fazer pela cura de sua filha. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja que interessante, meus irmãos. Essa mulher sofria há 12 anos, sendo o mesmo tempo de vida da filha de Jairo, que também tinha 12 anos de idade. Ou seja, o tempo de vida daquela criança é o mesmo tempo de enfermidade daquela mulher. Só para você entender, quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher contraiu essa enfermidade. Então, a cada ano de vida dessa criança era um ano de luta e sofrimento dessa mulher.
E as duas vão receber o milagre no mesmo dia. Isso é fantástico demais, não é verdade? Versículo 26. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Como essa mulher sabia que somente tocando nas vestes de Jesus ela seria curada? Segura aí que já te dou a resposta. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Existe uma profecia messiânica em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que vai dizer assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa palavra asa em hebraico se diz canaf, e o seu significado é asa, extremidade, borda, canto da veste ou orla da veste. Então, o verso que se diz, trazendo salvação nas suas asas, eles também podiam interpretar como trazendo salvação ou cura, porque salvação também tem um significado de cura. Então o verso ficaria trazendo cura sobre a orla de suas vestes. Pegou aí a visão? É por isso que Jesus vai dizer para essa mulher que é a tua fé que te salvou. Por quê? Porque essa mulher, ela conhecia as Escrituras. É por isso que você precisa ler e entender a Bíblia, se você quer receber o milagre da parte de Deus. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Com um ato de fé, acabou acontecendo um milagre fantástico para aquela mulher. E agora Jesus está dizendo para Jairo: olha, independente do que você está ouvindo, independente da notícia que você está recebendo, não duvide, apenas creia. E se você chegou comigo até aqui, é essa mensagem que o Senhor tem para te dizer hoje. Independente da pior notícia que você pode ter recebido nesse dia ou há dias atrás, é isso que Jesus manda te dizer: não temas, crê somente. Versículo 37. Mas contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Consegue notar, meus irmãos, que o milagre não acontece no meio da incredulidade? Por isso que Jesus mandou sair todo mundo da casa, ficando somente o pai e a mãe da criança, ou seja, somente aqueles que acreditam. Então, nós temos uma lição valiosa aqui, que o milagre que Jesus vai fazer na sua vida cabe somente a você e a sua família e mais ninguém. Ninguém precisa saber da sua vida e dos seus problemas. Então, tranque a porta sobre você e seus filhos. Só assim você verá o milagre acontecer. Por isso, meu irmão, é necessário que você se prive um pouco mais. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que maravilha é ler as histórias dos milagres de Jesus, não é verdade, meus irmãos? Jesus ressuscita uma menina de 12 anos de idade no mesmo instante que ele curou uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Para cada ano dessa criança era um ano de sofrimento para aquela mulher, mas chegou o dia em que as duas receberam vida novamente. É prazeroso demais você poder ler e entender a Bíblia, não é verdade? Mas se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai responder aí, tá bom, meus irmãos? E se esse vídeo valeu a pena para você, então nos ajude nessa obra, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Você não tem ideia de como isso ajuda esse trabalho a crescer. Porque nós temos notado que muitas pessoas acessam os vídeos e acabam se esquecendo desses pequenos detalhes. E é isso que nos ajuda a continuar esse trabalho. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.